Mas 2 Coríntios, capítulo de número 9, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva, pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e o vosso empenho tem motivado muitos outros. Mas estou enviando esses irmãos a fim de que o nosso orgulho por vós nesse assunto não se torne vão, para que estejais preparados, como eu dizia. E assim, se alguns macedônios forem comigo e vos acharem despreparados, não sejamos envergonhados em nossa confiança, isso sem falar de vós. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem, preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como contribuição, não como extorsão. Mas digo isso: quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. Amém. Por que uma campanha missionária? Por que uma campanha missionária? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo. Por quê? Porque dá muito trabalho fazer uma campanha missionária. Muito trabalho, é muita gente envolvida. É muito esforço, é muita lágrima, é muita angústia, muita preocupação, é muita oração. Então não seria muito mais simples, em vez da gente pegar setembro e outubro e se dispor a esse esforço que a Bíblia talvez chamasse ou chamaria de sacrifício de louvor aceitável a Deus? Não seria muito mais cômodo nós, irmãos, vamos fazer em setembro e outubro um estudo sobre felicidade. Vamos fazer um estudo bíblico, como alcançar os nossos sonhos. Vamos fazer uma campanha para quem aqui está com um problema financeiro, quem está aqui doente, quem está aqui precisando de uma bênção em casa, quem aqui está precisando de um emprego. Eu acho que os irmãos vão ficar mais felizes. Eu acho que a igreja vai ficar mais cheia, inclusive. Então, diante de tudo isso, ainda mais um pastor que constantemente é tentado a ficar voltado só para a sua própria igreja, e tem que ter todos os cuidados e cuidados para não melindrar ninguém, é muito tentador não fazer a campanha. Muito tentador para mim falar: ó, Senhor, a gente vai levantar aí uma oferta de 2.000 francos, a gente envia e tá bom. Muito tentador. Ainda mais porque desses 15.000 que vamos levantar aqui para abençoar o mundo, não vai ficar um centavo aqui. Então, irmãos, de duas uma, viu? Ou a gente é doido mesmo, varrido, ou a gente recebeu uma graça de Deus. Porque o Paulo fala o tempo todo que a questão da contribuição não é uma questão de quanto a gente tem no bolso, é de quanto a gente tem no coração. Quanto da graça de Deus visitou o nosso coração, quanto nos quebrantou, quanto nos transformou, quanto nos salvou, quanto nos converteu, quanto nos fez crescer em coisas que a gente não pensa. A gente pensa assim: bom, ano passado, quantas palavras eu sabia em alemão? E esse ano, quantos que eu sei?
Ano passado, quanto que eu ganhava? Quando eu tinha na conta? Esse ano, quanto que eu tenho? Ano passado, a gente fica aí medindo o crescimento com essas coisas, mas a gente não se pergunta, do ano passado para cá, quanto que eu cresci em amor? Do ano passado para cá, quanto que eu cresci em santidade? Do ano passado para cá, quanto que eu cresci em generosidade? Do ano passado para cá, quanto que eu cresci a estatura de Jesus? Lembra as crianças, como elas ficavam assim? Elas chegam uma para outra e falam, deixa eu ver onde eu estou em você já. Meu filho faz isso, de tempos em tempos ele chega e fica medindo em mim. Eu falo, filho, não precisa se preocupar não, que logo, logo você supera. Não é assim um desafio tão difícil. Então, às vezes, a gente devia fazer a mesma coisa com Jesus. Jesus, deixa eu ver onde eu já estou no Senhor. Mas a gente não faz isso. A gente faz isso aí com as celebridades, a gente faz isso aí com os modelos de sucesso que nos são impostos e nos dizem assim, se você não for como ele, você não venceu na vida, se você não for como ela, você não é feliz. E a gente acredita nessas coisas, compra essas ideias e vive infeliz. Porque a gente vai medindo a felicidade quando eu tiver, quando eu ter, quando eu ser, e tira os olhos daquilo que já temos. Essa é a estratégia do diabo para fazer você ficar preso numa corrente de tristeza toda a vida. Porque, primeiro, é impossível ter tudo. Segundo, desde lá o Jardim do Éden, a estratégia é a mesma, é tirar os seus olhos daquilo que você já tem, e que não é pouco, diga-se de passagem, não é pouco, e colocar os teus olhos naquilo que você não tem. Não foi assim com Adão e Eva? Poderiam comer de todas as árvores do jardim, todas. Todas. Frutos maravilhosos. Só de uma que não, porque Deus não quer robô, Deus quer filho de obediência, em liberdade. Por isso que tinha que ter uma bendita de uma árvore ali, que possibilitasse a vida fora de Deus. Porque Deus não quer, como alguém já disse, o diabo, ele quer 2 passarinhos na mão dele, nenhum voando. Deus não. Deus quer todos os passarinhos voando. E se algum deles pousar na mão dele, é por livre e espontânea vontade. Jesus nos chamou à liberdade. Então tinha que ter uma bendita de uma árvore ali que desse possibilidade de o homem chegar para Deus e dizer, eu quero outra coisa. Não quero viver aqui com o Senhor, eu quero outra coisa. Pois bem, está aí a porta de saída. O que o diabo fez? Tirou os olhos do homem de tudo que tinha, que não era pouco, e colocou justo naquilo que ele não tinha. É assim. Foi assim no Éden. É assim na Paraíba. É assim na Bósnia. É assim em Tóquio. É assim em Lisboa. É assim em Basel. É assim na tua casa. É assim no teu casamento, é assim no seu trabalho, é assim em tudo quanto é lugar. Tirar os olhos de tudo que você tem, gera motivo para você cantar de alegria, colocar justamente naquilo que você não tem. E o jogo é esse. É um jogo que não tem fim. É um jogo infinito. É prisão. É armadilha. É um verdadeiro inferno. Porque não importa o que você vá conseguindo, não importa o que você vá recebendo, ele sempre vai vir nos teus ouvidos, ótimo, muito bem, mas olha só o que você ainda não tem. E fica, e fica, e fica. Ah, meu irmão, se liberta disso em nome de Jesus. Se liberta disso em nome de Jesus. Saia dessa prisão. Saia dessa prisão. Em nome de Jesus.
diga assim: o que eu tenho já é suficiente, está transbordando. Se Deus quiser me dar mais, amém, eu recebo. Mas vai ser para eu dar mais, compartilhar mais, abençoar mais. Então é isso que o Paulo está falando nessa epístola aqui, porque o Paulo, ele soube de uma fome que aconteceu, se deu lá na Judéia. Irmãos judeus daquela primeira igreja primitiva sofreram também com a crise econômica que sobreveio sobre a Judéia. Por isso as exortações da Bíblia para a gente orar pelo mundo, pelos governantes, porque a gente não está vacinado contra a crise financeira. A gente não está vacinado contra crises políticas e econômicas. Então veio lá uma crise sobre a Judéia, e os irmãos lá, judeus, cristãos, também passaram a padecer. E o Paulo, então, que estava plantando igrejas fora da Judéia, viu isso como uma oportunidade de unir as igrejas. De fazer com que aquelas igrejas de predominância gentílica, ou seja, maior parte não eram judeus, se lembrasse daquela igreja em Jerusalém com predominância judaica e fosse uma bênção também para eles, assim como eles antes foram uma bênção espiritual para os demais. E assim haveria igualdade. Então ele começa uma campanha. Ele começa uma coleta. Ele vai lá para as igrejas que ele havia plantado, ele fala do que está acontecendo no mundo, fala o que está acontecendo lá na Judéia, e diz assim: olha, nós vamos levantar uma coleta, uma oferta, para abençoar esse pessoal aí, porque Deus já tem muito nos abençoado, inclusive os usou para os abençoar. E essa igreja de Corinto é a primeira que diz assim: pode contar com a gente, Paulo. Pode contar com a gente. Estamos nessa. Vamos abençoar também. Já nos entendemos abençoados, materialmente, espiritualmente. E aí o Paulo fala assim: legal, legal. Só que aí passa um ano. E nada da oferta aí. Nada de completarem aquilo que tinham prometido. Então Paulo precisa escrever um pouquinho dentro dessa sua carta aos Coríntios sobre o assunto com essa igreja. Essa é uma carta a uma igreja. E aí o Paulo diz tudo isso que a gente leu no capítulo de número 9. E como a gente também está nessa de abençoar o mundo, porque a gente está no mesmo espírito de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, a gente não é crente só porque a gente diz que acredita em Deus, porque o diabo também acredita. Eu queria saber aqui com o Paulo, por que a gente entra nessa? Aí o Paulo vai dizer assim: olha, porque esse tipo de ação faz a gente lembrar daquelas coisas que a gente já sabe. Ninguém precisa dizer para a gente, mas a gente vive esquecendo. E por isso, de tempos em tempos, alguém precisa cutucar, precisa mexer, precisa chacoalhar, precisa lembrar. Por exemplo, olha o que ele escreve, que interessante, versículo 1. Agora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade de que vos escreva. Não há necessidade. Ele diz: quanto a isso, não preciso escrever a vocês. Mas ele escreve. Escreve. E não escreve pouco, não. Não é um versículozinho, não. Ele escreve todo o capítulo de número 8 sobre o assunto. E mais 15 versículos no capítulo de número 9. Isso porque ele disse que não precisava escrever. Por quê? Porque é assim. A gente fala: eu vou, eu quero, eu sei. Mas, por exemplo,
Qual é o cristão, me diga, qual é o cristão que não sabe que todos os mandamentos se resumem a 2? Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quem é que não sabe? Mas por que de tempos em tempos alguém precisa lembrar a gente disso? Porque a tentação, ao invés de viver também para Deus, viver para o próximo, ao invés disso, viver só para si mesmo, é muito grande. Viver só para os próprios desejos, as conquistas dos sonhos pessoais, canalizar tudo e todos, inclusive Deus, para patrocinar esses alvos pessoais. É muita tentação. Muito, inclusive para mim e para você. Quem é que não sabe que Jesus já disse, olha, não ajunteis tesouros na terra, porque o tesouro na terra a traça come, o ladrão rouba, vem crise, você perde os cabelos, você se angustia, você não dorme direito. A Bíblia já diz lá em Provérbios que as muitas riquezas do rico não o deixam dormir em paz. Antes, ajuntem tesouros no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não minam, não roubam. Todo mundo sabe. Todo mundo. Por que de tempos em tempos alguém tem que ter a coragem de se levantar e gritar isso? Porque a tentação para viver só para acumular, e acumula, não é porque já não tem o suficiente para o hoje, é porque está com medo do amanhã. Pelo amor de Deus. É tentação. Esquecer do que Jesus disse, Deus está cuidando de você. Todos os dias. Amanhã não vai ser diferente. Amanhã não será diferente. São os gentios, os que não conhecem a Deus, os pagãos, os que ainda não conheceram o Deus que é Pai, que vivem correndo atrás dessas coisas. Mas vós tem um Pai que está nos céus, e Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ele sabe. Portanto, não fiquem vivendo dizendo que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos, que emprego teremos. Pois Ele sabe de todas essas coisas. Ele alimenta os passarinhos que estão nos céus, todos os dias. Não alimentará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não sabeis que valeis mais para Deus do que muitos pardais? Se Deus cuida da erva que hoje floresce e amanhã é jogada no forno, quanto mais não vestirá a você. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem é que não sabe? Quem é que não sabe? Eu sei, e você também. Essa é a primeira razão. Uma campanha como essa nos lembra das coisas que a gente sabe, mas na prática vive esquecendo. Segundo,
nos ajuda a fazer aquilo que a gente diz que quer fazer, que já decidiu fazer, que vai fazer, mas não faz nunca. Faz nunca. É por isso que o Paulo diz assim, olha, eu já sei da disposição de vocês. Ele diz isso, ó, versículo 2, pois estou certo da vossa disposição, ou seja, da vossa boa vontade, da vossa decisão. Já sei disso. Mas para que eu não passe vergonha, porque está vindo um pessoal da Macedônia comigo, aí para a igreja de Corinto, e eu falei bem pra caramba de vocês. Eu pus a mão no fogo por causa de vocês. Falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Aquele povo lá de Corinto é gente boa, viu? Aquele povo lá é mão para toda obra, é crente mesmo. Vive numa cidade que é um terror. Prostituição, culto pagão, mas eles são crentes. Olha, quando eu falei aqui da coleta para o povo na Judéia, foram os primeiros. Paulo, marca o nosso nome aí. Marca o nosso nome. Mas passa o tempo. É porque eu tive que levar meu filho no médico, é porque eu quero comprar um sofá novo, é porque. E os porquês, e a coisa não vai e acontece. Então, ó, eu estou mandando um povo aí, o Tito, teve que montar uma seleção, o Tito, mas outros que eram considerados assim, anjos das igrejas, eles vão aí para ajudar vocês, irmãos, a terminar o que vocês começaram, mas não terminam. Eles vão aí para dar um empurrãozinho, entendeu? Porque eu já sei da boa vontade, mas vontade de fazer não é fazer. É muito bom ter boa vontade de fazer, mas não é a mesma coisa. Fazer. Mesma coisa, gente. Por exemplo, às vezes meu escritório começa a ficar meio bagunçado lá, tal. Aí eu fico falando assim, uma hora eu vou arrumar isso. Uma hora eu arrumo. Aliás, vou pôr até aqui na minha agenda, olha, segunda-feira eu vou arrumar esse negócio. Aí segunda-feira lembro que tem que levar a criança em dentista, aí segunda-feira lembro que tem que fazer... Aí vai passando as segundas-feiras e o negócio vai se acumulando, e a agenda vai passando. Mas quando você me liga e fala assim, pastor, eu posso ir aí conversar? Aí eu arrumo. Tá rindo, né? É diferente com você, né? Aí eu chego lá um dia na sua casa, puxa, irmão, que quarto, que sala arrumada. Ah, pastor, eu procuro manter as coisas em ordem. Mas entra, quer um café? É assim, tem um monte de coisa que a gente fala, vou fazer, quero fazer, mas faz. Tem que chegar uma hora que Deus tem que mandar um anjo lá, porque senão a coisa não sai. Não sai, era a mesma coisa lá. O Ló já sabia que a cidade ia ser queimada, já sabia que Deus tinha mandado o anjo, já sabia que tinha que sair, o sujeito não saía. Não saía. Acordou lá, tem que ir mesmo, anjo, tem. Sabe o que é? Essa cidade até que não é muito boa, mas a minha casinha ficou tão bonita. Aí teve uma hora que não teve jeito. O anjo, com toda a educação do mundo, o tempo todo. Chegou uma hora que os anjos tiveram que pegar pela mão e tirar. Arrancar. E dizendo ainda, para que você não pereça na cidade. Então tem horas que é assim. Tem que acontecer alguma coisa. Que chega para nós, nos coloca na parede, nos confronta e diz, e aí? Vai cumprir a vocação de ser bênção para o mundo ou não? É discípulo de Jesus ou não? Vai ser generoso, solidário ou não? A hora é agora. É agora ou nunca. Terceiro, Paulo nos diria assim, olha, quando vocês fazem isso, vocês se tornam um estímulo a outros. Eu mesmo, irmãos.
Eu aprendi a levar a igreja a fazer essas coisas, sabe como? Não foi, olha, confesso, já sabia. Eu não falo para você que a nossa tentação é se voltar só para a gente. Assim como a tentação de um ser humano é viver só para si, a tentação de uma igreja é viver só para ela. Sempre tem necessidade, sempre tem coisa faltando. Se a gente esperar nunca ter uma necessidade para ir cumprir a missão, não vamos nunca. Não vamos nunca. Sempre vai ter uma necessidade, sempre vai ter uma coisa. Sempre. Por isso aqueles que se decidiram seguir Jesus, Jesus falou assim, é agora. Senhor, eu não posso enterrar, pelo menos, deixa os mortos enterrar os mortos, você me segue. Porque sempre vai ter outra coisa, sempre. Então, como que eu aprendi? Eu aprendi vendo outros pastores, outras igrejas, e eu olhei assim e falei, puxa, tem igreja que é igreja mesmo, hein? De Jesus mesmo, porque não é possível. Esse negócio de levantar a oferta para mandar para fora só pode ser coisa de Deus. Porque o natural não é isso. O natural não é isso. Isso é sobrenatural. Sobrenatural. Porque isso não é o comum. A inclinação da carne humana é outra. Eu preciso, eu quero, e nunca está bom mais fazer. Então eu falei, não, eu também quero isso para a minha vida, e eu quero isso também para a minha igreja. Eu também quero viver assim, também quero ser desse povo, que não só quero bênção, não, já tenho bênção, quero abençoar. Quero abençoar. Sou parte também desse povo, não só de boca, inscrição de carteirinha. É espiritual a coisa. Espiritual. Escreva isso. Isso é espiritual. Espiritual. Então foi assim. Então quem sabe? O Paulo diz assim, olha, final versículo 2, e o vosso empenho tem motivado muitos outros. O vosso empenho tem motivado muitos outros. Quem sabe, assim como Deus usou outras igrejas para nos motivar, nos estimular, nos acordar, nos despertar. O que é ser igreja? O que é ser cristão? O que é ser discípulo de Jesus? Não vá usar também a nossa ação para despertar outros e assim, então, aumenta a corrente do bem. Vosso exemplo tem motivado outros. Que assim como um exemplo mau desperta más atitudes, um exemplo bom o contrário. E por fim, porque esse é um chamado para cumprirmos a nossa vocação. Se você me perguntar, pastor, para que existe a igreja? Eu vou te dar uma resposta na lata. Para ser uma bênção, não só para uma, nem para duas, nem para 3, nem para 4, nem para 100 famílias, nem para 1000 famílias. Mas para fazer parte, junto com outras igrejas, daquele povo chamado povo de Deus, cuja vocação é só uma: abençoar todas as famílias da terra, a partir das bênçãos que recebe. É aquela figura da taça de champanhe, sabe, em casamento, assim, mas esse aqui é casamento de crente, não é champanhe, é guaraná. Então, tem a tacinha ali pequena, né? Depois vai vir nas outras taças. Aí alguém chega lá com o guaraná e vai enchendo a primeira tacinha. E quando enche a primeira tacinha, o que acontece com ela? Transborda. E vai transbordando, até que quando todas ficam cheias, aquela festa. Essa é a ideia. Por que Deus colocou determinadas pessoas em determinadas posições, com determinados privilégios? Para ser essa tacinha que vai receber e que vai compartilhar. Do que transbordar, vai transbordando e enchendo outras. E quando enche tudo, o céu faz festa. A festa no céu. Festa, bodas.
mudas. Agora, por isso que o Paulo, olha só, ele vai, e diz assim, versículo 5, portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem, preparassem de antemão a vossa contribuição. Não sei se na sua Bíblia essa palavra contribuição está assim com asteriscos. Por quê? Porque no texto que o Paulo escreveu, a palavra que ele usou para contribuição, sabe o que significa? Bênção. Bênção. Ou seja, o que ele está dizendo? Preparassem de antemão a vossa bênção. A vossa bênção. Das bênçãos que vocês recebem, vocês vão preparar a vossa bênção. Agora, para que isso seja uma bênção, precisa então ser preparado, porque não é uma esmola, é um presente. Não é uma coisa assim, aqui pronto. Não, é um presente. Para Deus, não é qualquer cordeiro. É o cordeiro macho. Primeiro. E sem defeito. Não é qualquer cordeiro. Por quê? Para Deus não é qualquer casa. É aquela que Ele mostrou como revelação e capacitou homens para fazer o desenho conforme a revelação, porque para Deus não é qualquer coisa. Não é. Por quê? Porque a quem a gente ama, a gente não dá. A gente não oferece a raspa da panela. Não. Para quem a gente ama, a gente dá o quê? O primeiro pedaço do bolo. Pode ser de fubá, aquele cascudo, mas é o primeiro. Rapa de panela, não. Não. Segundo, tem que ser preparado, não é? É preparado, é pensado. Como que vai ser um presente? Segundo, com generosidade, porque o Paulo diz assim, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. É teologia da prosperidade? Não, teologia da generosidade, porque a da prosperidade diz, eu vou dar para receber. A da generosidade diz, eu posso dar, eu posso entregar, porque já recebi. E se vier a receber mais, amém. Vou me alegrar duplamente, porque vou poder desfrutar e vou poder compartilhar, abençoar mais. Bem diferente. Muito oposto. E, finalmente, claro, tem que ser preparado, tem que ser com generosidade. Mas o mais importante de tudo, precisa ser com alegria. Alegria. Não com tristeza de coração. Como diz um pastor, se você vier aqui à frente, na hora de entregar a oferta, ficar com dó, volta. Volta. Senta. Alegria. Eu posso te contar um testemunho, eu ouvi essa semana esse testemunho. Olha como é coisa de Deus, né? Porque foi me fazer ouvir esse testemunho justo essa semana. Podia ter sido a próxima, não ouvi essa semana.
Uma irmã, uma aposentada. Sei o que aconteceu lá, que ela recebeu R$ 1.500, não é franco não, viu? Reais, 1.565 reais, para ser mais preciso. Uma coisa lá da aposentadoria dela. E o que ela fez? Ela deu 100 para a filha, ficou com 65 e enviou 1.000 para missões, trabalho de evangelização com índios. Pergunto, quem é que se importa com índios, se não Deus? E quem ele toca? Se fosse outros, ficava com 1.000. Mandava 65 para os índios. E emprestava 100 para a filha. É assim. Então, por que eu estou falando isso? Mas isso foi feito com alegria. Ninguém foi lá falar para fazer assim, a não ser o Espírito. Então, por que eu estou falando isso? Se você quiser participar, se quiser, você vai orar e você vai orar a Deus assim, Senhor, qual é, dentro daquilo que eu posso, porque o Paulo vai dizer no versículo 8, que, olha só, versículo 12, porque se há disposição, isso é aceitável, de acordo com o que alguém possui, não de acordo com o que não tem, ou seja, dentro do que eu posso. Qual que seria o cordeiro macho sem defeito? Ou seja, o que seria o melhor dentro do que eu posso? Para não ser a rapa da panela. Para ser o primeiro pedaço do bolo. Essa é a primeira pergunta. Mas a segunda, tão importante quanto essa, de todo o meu coração. Estou jogando contra o meu próprio time. Mas a segunda, tão importante quanto essa, você dizer assim, bom, esse aqui é o cordeiro macho, sem defeito. É o primeiro pedaço do bolo. É o melhor dentro daquilo que posso. Mas eu consigo entregar isso com alegria? Eu consigo? Sim, de coração. Eu consigo entregar isso com alegria? Para os índios? Para os refugiados? Para os africanos? Para os órfãos? Consigo. Se consegue, amém. Agora, se não consegue, de todo o meu coração, vai baixando. Fazer o quê? Vai baixando. Até chegar àquela medida que você olha assim e fala, aqui eu consigo dar com alegria. Se é essa a condição, é melhor que seja assim. Do que dar o cordeiro macho sem defeito, chorando, doído. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Não tem que ser porque o pastor está falando. Tem que ser porque você quer. Tem que ser porque você se alegra. Tem que ser porque você também quer fazer parte. Algo livre. Algo sem constrangimento nenhum. Agora, se você ficar triste porque você ainda acha muito pouco, aí você faz igual um irmãozinho jovem que disse assim para mim semana passada. Sabe o que eu vou fazer, pastor, se precisar? E depois eu vou cobrar eles. Eu vou vender bolo para o meu time de futebol. Estou brincando, não vou cobrar não. Então essa é a história. Vai ser uma prova.
Já está sendo. Uma prova. Uma prova que vai medir como a gente está de alemão? Não. Como a gente está de generosidade. Como a gente está no idioma de Cristo. Como a gente está como foi o nosso crescimento do ano passado para cá em amor. Mas por outro lado, e termino aqui, porque essas mensagens têm que ser rápidas. Vai ser uma prova também de o quanto Jesus trabalhou no nosso coração do ano passado para cá. Vai ser uma prova para nós de o quanto Deus já trabalhou no meu e no seu coração em generosidade, em amor, em santidade, em consciência de missão. E a gente nem tinha percebido. Como diz Paulo aos Tessalonicenses: dou graças a Deus por vós, porque a vossa fé tem crescido muito. A vossa fé tem crescido muito. E o vosso amor uns para com os outros. Que assim seja também aqui, em nós e entre nós, e para a glória de Jesus. Amém.